Estamos aqui novamente essa semana para fazer você sorrir melhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho de casos do tratamento do início ao fim. Como eram antes, quais foram todas as etapas do durante e o que a gente chegou de resultado final. Então, o que a gente vai acabar percebendo? Significativas mudanças, tanto no que diz respeito à parte estética, como à parte funcional, que seria a parte da oclusão desses dentes. Então, em diversos casos, bem variados, e os tratamentos, como a gente comentou, do início ao fim, que envolva desde a parte do planejamento, da execução, até o caso finalizado, onde a gente vai perceber várias situações diferentes, né? A gente vai mostrar um pouquinho para que vocês que estão em casa possam ver a diferença na tecnologia que existe nos dias de hoje, na odontologia, nos materiais, porque assim como toda a área da saúde, a gente tem cada vez está chegando mais materiais, mais técnicas novas, oferecendo para o paciente sempre um tratamento muito mais natural, muito mais harmonioso, um tratamento muito mais simples, né? Às vezes a gente escuta casos de pacientes no consultório, nossa, mas quando eu fiz o meu outro tratamento, eu fiquei em tratamento não sei quanto tempo, e hoje em dia tem tratamentos que são extremamente rápidos, muito menos invasivos, as pessoas sofrem menos, né? A gente tenta brincar com os pacientes que a gente está tirando os traumas, né? Porque às vezes tem paciente que chega no consultório, olha, primeira coisa eu quero dizer que eu morro de medo de dentista. E a gente está lá para dizer que não precisa isso, que o tratamento vai correr de uma maneira muito tranquila, muito calma, e no final dele a gente tem certeza que a pessoa vai ter perdido esse trauma antigo. E ele pode ser rápido, como você comentou. As sessões podem ser menores, então são menos sessões ou menos idas ao dentista para resolver o mesmo problema, e às vezes até as consultas são com tempos menores, o que agiliza às vezes bastante o tempo do tratamento para esse paciente. Vamos mostrar um pouquinho? Vamos lá. Vamos lá. Então assim, esse primeiro caso, o paciente chegou ao consultório, era um caso puramente estético, né? Ela tinha algumas queixas que ela não estava contente com o sorriso dela, né? Então, o que a gente via nesse sorriso, o que estava incomodando, né? Era uma paciente numa idade jovem ainda, então assim, esses dentes atrás com pontas muito grandes. Se vocês conseguirem perceber, ela tinha o sorriso um pouco invertido, então os dentes da frente pareciam mais curtos do que os dentes posteriores, e isso dá uma característica de um sorriso triste, um sorriso invertido. Então, o que foi feito? Pode passar mais uma foto, Jean? Então, aqui uma foto do caso aberto, né? Então, vocês podem ver também que restaurações antigas nesses dentes. Aqui na frente, ela tinha uma coroa, não sei se vocês conseguem visualizar, mas era um dente que ficava bem mais opaco que os outros dentes. Por quê? Esse dente já tinha sido feito tratamento de canal, tem o núcleo metálico, já tinha sido feitas várias coroas, mas nunca ela ficou contente no sentido de que ele passou desapercebido, sempre ficou um dente mais opaco do que os outros, né? Então, como que nós planejamos esse caso? Primeira coisa, enceramento diagnóstico, né? Então, pode passar. Então, o que a gente faz? No modelo do paciente, esse aqui é o caso anterior, vocês podem ver as pontas dos dentes bem pronunciadas, né? E como os dentes da frente eram mais curtos do que os outros, dando esse aspecto que eu falei de sorriso invertido, né? Acaba ficando invertido e até essa ponta desse canino acaba ficando uma situação agressiva, ele fica muito proeminente, isso, né? Principalmente para a mulher, né? O canino com essa ponta, principalmente para a mulher, se torna um sorriso muito agressivo. Tá? Então, o que a gente faz? É feito um enceramento diagnóstico nesse caso. Então, isso vai ao laboratório e a gente solicita ao técnico, fala assim, olha, eu quero que aumente os dentes da frente, eu quero que diminua as pontas atrás. Por quê? Porque a gente ia trabalhar com laminados cerâmicos. Nossa, mas todos os dentes? Sim, por quê? Porque dentes que tinham restaurações, a gente removeu as restaurações antigas e é feito um pequeno preparo extremamente conservador nesses dentes onde são feitas as lâminas. Por quê? Porque a lâmina é uma fina camada de porcelana que é colocado para corrigir forma, cor e posição desses dentes, né? E apenas o dente central dela que ia ser feito uma coroa, pois já tinha sido feito várias coroas nesse elemento dental, né? Então aqui, ó, qual é o motivo porque esse dente sempre aparentava ser mais opaco, né? Porque ele tinha esse núcleo metálico dentro dele. Qual seria a nossa primeira opção, né, Jean, num caso de um núcleo metálico, hoje em dia? Removê-lo, tirar ele e colocar um núcleo de fibra de vidro, que é um núcleo bem mais, um núcleo branco, extremamente mais estético.
No caso dela, a gente não tinha opção de remover esse núcleo, porque a raiz, por causa de todos esses tratamentos de canal, já estava muito frágil. Dá até para perceber a cor da própria raiz, que já identifica que ela está fragilizada. Está fragilizada. Né? Então, se a gente fosse tentar remover, tem o perigo de fraturar essa raiz. Então, a gente optou por manter o núcleo metálico, fazer uma estrutura em zircônia no sistema CAD/CAM. Então, foi feito uma... Para quê? Para que isso aqui ficasse parecido com o formato dos outros dentes, sendo que a zircônia, ela consegue bloquear o escuro do metal por trás. Então, ela consegue transformar isso aqui como se fosse os outros dentes, para depois eu poder receber os laminados, né? Então, pode passar. Então, assim que nós fizemos a moldagem, e esse aqui é o tratamento dela concluído, sendo instalado. Então, aumentamos os dentes da frente, diminuímos as pontas do dente de trás, para que a gente pudesse ter uma curvatura muito mais harmoniosa, uma cor harmoniosa em todos esses elementos, né? Passamos a próxima foto, a gente já pode visualizar o sorriso dela como ficou. E agora vocês vão ver bem a diferença, né? Então, como está um sorriso muito mais delicado, um sorriso muito mais feminino, no sentido que a gente não tem mais as pontas tão pronunciadas, né? Então, a gente fez dentes com cúspides, claro, mas muito mais amenizadas, muito mais tranquilas, e aumentamos os dentes da frente. Para quê? Para que a gente tenha um sorriso indo de frente para trás numa curva, obedecendo o quê? A curvatura do lábio, né? Sempre que a gente faz um sorriso, a gente procura obedecer a curvatura do lábio inferior. Então, vocês podem ver que todos os dentes de cima estão obedecendo essa curvatura. São esses pequenos detalhes que a gente sempre observa na hora de construir um sorriso, como a gente fala, né? Então, a proporção dos incisivos centrais, que tem que ser maiores que os laterais, que tem que ser da altura dos caninos. Então, são pequenos detalhes que fazem o sorriso ficar natural e ficar harmonioso. E esses pequenos detalhes a gente já consegue lá no enceramento. No enceramento. A partir desse enceramento, a gente então faz uns provisórios, que o paciente já vai fazer uso dele antes do trabalho estar finalizado, para poder já perceber se é isso mesmo que ele quer, se é isso que ele mesmo estava imaginando, para provar isso em boca, para ver se adapta, porque pode às vezes alterar um pouquinho na fala por causa do comprimento. Então, tudo isso a gente vai checar antes de estar com o trabalho concluído, como a Morgana apresentou. Isso, a gente faz várias fotos, analisa tamanho, posição de lábio, tudo isso a gente analisa antes de fazer a moldagem definitiva e concluir o tratamento. Tem mais algum caso para esse bloco? Esse é o sorriso de perfil, né, a mudança. Ela era uma paciente também, só mais um detalhe, que ficava até o queixo um pouquinho prognata, então ficava mais destacado. A gente abrindo o arco dela, a gente abriu todos os dentes, trouxe também os dentes da frente um pouquinho, para que diminuísse um pouquinho essa relação. Então, se vocês forem ver essa relação aqui, está um pouco já menor do que essa relação que ela tinha aqui.